pensão alimentícia, de quem é a responsabilidade? O Judiciário tem entendido que quando o pai não tem condições econômicas ou não assume, a obrigação passa a ser dos avós ou até dos bisavós. O artigo 227 da Carta Magna diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança ou ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Maria de Fátima teve de deixar os filhos com os avós paternos depois que se divorciou do ex-marido. Como não tinha condições de manter os filhos, os avós se prontificaram a arcar não só com as despesas, mas com toda a criação dos netos. Ela conta que nada foi imposto e que há 5 anos não mora mais com os filhos. Apesar da dor da distância, ela garante que fica mais tranquila com a atitude dos avós em assumirem os netos. Meus filhos, graças a Deus, tá indo para o caminho bom. Graças a Deus está indo para um caminho assim muito bom, que é o caminho que a avó e o avô estão levando eles. Mas nem sempre é assim. Em Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça condenou os avós ao pagamento de quase 3 salários mínimos a título de pensão alimentícia. Os avós recorreram da sentença, alegando não ter condições, já que além dos gastos com medicamentos por causa da idade avançada, sustentam um neto autista. Mesmo com os argumentos do casal, o Tribunal de Justiça entendeu que o sustento do menor é de responsabilidade dos pais e que se estes estiverem impossibilitados por algum motivo, a obrigação passa a ser dos avós ou bisavós. Nas ruas, a maioria das pessoas não concorda com o repasse da responsabilidade. Se o avô quiser dar uma assistência, tudo bem. Agora, com o pai vivo, eu acho que não. Eu acho que a justiça tem que obrigar, sim, o pai, ele que fez, ele é que é o genitor, a pagar a pensão. O avô não. Os avós vai ser responsável pelo que o filho fez? Eu acho que não, eu acho errado. Eu até já conversei muito sobre isso, porque eu acho um absurdo. Esta advogada diz que, ao contrário do que muita gente pensa, as varas de família estão abarrotadas de processos semelhantes. Explica também que o valor da pensão é analisado caso a caso pelo juiz e, como o processo não transita em julgado, a qualquer momento o réu pode entrar com recurso. Mas adverte, em momento algum, a pessoa citada pelo juiz pode deixar de fazer o pagamento. O que eles podem fazer? É entrar com uma liminar, tá? Para que esse valor seja uma liminar que tem caráter de urgência, para que esses alimentos sejam reduzidos, até discutir a redução desses alimentos, ou até mesmo a exoneração nos casos em que os avós não tiver nenhuma condição econômica, né, de prestar esses alimentos. Bem, aqui com a gente para falar sobre esse assunto está a advogada de família Cibele Salgado. Boa tarde. Boa tarde. Você poderia exemplificar para a gente em que casos os avós têm que assumir essa pensão? Os avós assumem no caso do pai ser impossibilitado de pagar por questão de uma doença, uma invalidez, ou até mesmo caso de morte, né? E se estiver desempregado também? Se estiver desempregado, também pode requerer, mas aí no caso de desemprego é uma ação que vai depois discutir o futuro emprego do pai, se é os avós ou o pai que vai continuar a contribuição. Entendeu? E também tem a situação em que os avós, o pai paga a pensão, mas não é suficiente para suprir os alimentos da criança. Então aí os avós entram também. E quem define se é suficiente ou não? É o juiz que vai definir, porque em um processo judicial de pensão tem que ser demonstrado no processo a necessidade da criança, né? E pelo lado dos pais, os avós, tem que ser demonstrada a condição de pagamento, quanto ele pode pagar. Então, dependendo da situação de necessidade da criança, é que vai se arbitrar a forma de pagamento. E aí também tem que verificar qual a situação em que a criança vive. Se é uma criança que tem gastos muito altos, que tem um padrão de vida alto, ou se tem um padrão de vida médio ou até baixo. Então, também o valor arbitrado vai depender da situação econômica que a criança já vive. Então tem tudo isso analisado. É muito complexo o assunto. E tem a questão também de se a criança está doente ou não, isso pode aumentar a pensão mês a mês? Não, no caso da criança adquirir uma doença, por exemplo, ela adquirir uma doença permanente, né? Existem, infelizmente, crianças que às vezes têm um probleminha de saúde e
vão para uma cadeira de roda, vão para uma cama, né? E aí os cuidados aumentam. E aí o valor da pensão é determinado a partir daí, né? Exatamente. Aí vai ter que se rediscutir o valor da pensão. Nós temos algumas perguntas as suas. Vamos para a primeira. Meu nome é Denis, eu sou técnico de enfermagem e eu queria saber até que idade o filho tem direito de receber uma pensão. Até quando? Olha, o filho, ele recebe a pensão normalmente até os 24 anos, mas existem vários fatores aí também que podem cancelar essa pensão antes do horário ou prorrogar, né? Qual seria o caso de prorrogação? Se for um universitário, tanto no caso de homem ou de mulher. Aí pode prorrogar? Pode prorrogar até o término do curso de universidade. Agora, no caso por exemplo, no caso de uma mulher, chega aos 19, 20 anos, ela casa com uma pessoa que tem boas condições, a pensão cessa também. E agora também fica o pai, se quiser continuar a pagar, pode continuar a pagar. Independente da idade da moça. Independente da idade da moça. Se ela se casar, ela perde a pensão. Se ela não estiver trabalhando, ela continua com a pensão. Vamos supor, se ela está fazendo faculdade, mas está trabalhando, o dinheiro da faculdade não dá para suprir as condições dela de necessidade financeira, o pai continua pagando. Agora, se ela estiver trabalhando e o dinheiro supre as necessidades, o pai já está desobrigado. E voltando a essa questão dos avós, né? Quando o pai, por exemplo, não assume a criança, os avós são punidos, digamos assim, por isso? Na verdade, a mãe ou quem estiver na guarda da criança tem que perseguir o pai. Primeiro, né? Primeiro, sempre tem que perseguir o pai. Não pode simplesmente afastar o pai e já ir direto para os avós. Tem casos que eu já vi isso, porque às vezes os avós nutrem uma condição financeira muito boa e a mãe, por interesse, já vai direto nos avós. Não, mas tem que procurar o pai. Se o pai trabalha, se o pai tem condições, possibilidades, tem que procurar o pai primeiro. Outra pergunta? Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante e eu queria saber o seguinte: no caso da mãe se casar novamente, o pai pode se negar a pagar a pensão? Não. Principalmente se for menor de idade, tem que continuar pagando a pensão. O que pode conseguir é uma redução do valor da pensão. Isso pode ser feito, sim. Sim, mas aí isso depende também da atual condição financeira do parceiro. Exatamente, pessoa, porque né? se casou com uma pessoa bem provida financeiramente, claro que o pai pode pedir redução. Agora, se casou com uma pessoa realmente de condições baixas, o pai tem que continuar mantendo, porque a pensão alimentícia ela é destinada ao sustento da criança, do menor. Porque a responsabilidade é com o filho. Exatamente, é uma responsabilidade com o filho. Nós temos outra pergunta. Meu nome é Gabriela, sou estudante e eu gostaria de saber se quando a guarda do filho fica com o pai, a mãe também é obrigada a pagar a pensão. Com certeza. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é muito difícil isso acontecer. Eu vejo muito pouco casos de pais que entram na justiça pedindo a pensão para a mãe. Normalmente o pai ganha um valor. E ela só tem que pagar quando o pai pede a pensão? Ela normalmente só não, pode pagar espontaneamente. Claro que você pode pagar espontaneamente. Você passa, mas ela não quiser, ela também não paga, não é obrigatório. Aí se ela não quiser, ela não paga e cabe ao pai, no caso, como está na guarda da criança, perseguir. Mas claro que a mãe também tem a obrigação de pagamento. No caso dos avós, se eles estão lá, né, vão ter que pagar essa pensão mesmo, e aí eles acabam não pagando por algum motivo, eles podem ser presos? Com certeza, é a mesma punição para os pais. A mesma coisa? A mesma coisa, vai entrar com execução de sentença, né? E se eles alegam, por exemplo, que não tem condições financeiras ou econômicas, assim como o filho? Isso é uma questão de prova, né? Então, eles têm que demonstrar perante um processo judicial que não tem condições financeiras de arcar com o arbitramento de uma pensão. Mas mesmo nesses casos, é arbitrado uma pensão pequenininha se o valor que o pai contribui é muito baixo. Mesmo assim, é arbitrado um valor. Ok, muito obrigada pela sua participação. Nada, prazer. Prazer, a nossa dica de hoje é o 2º Congresso Amazônico de Direito de Família. O tema do encontro é Direito, Família e Solidariedade. O congresso vai ser realizado entre os dias 29 e 30 de novembro em Manaus. Outras informações pelo site ibdfam.com.br.